primeiro lugar, eu queria dar uma saudação a todos os companheiros, antigos e novos, que já não vejo há muito tempo. E, parafraseando um tema do seminário do professor da tecnologia maldita, agora nós podemos reconhecer como a tecnologia é bendita, que nos possibilita comunicar, mesmo estando longe, não é? Então, depois, a questão da realização deste encontro vem a coincidir com a realização normal, anual, dos seminários, não é? E os seminários não era só uma questão das pessoas se encontrarem, mas era principalmente um aprofundamento de estudo, conhecimento e, com isso, um reforço da imunidade psicossomática, não é? Então, eu espero que esses encontros, não é, contribuam para uma imunização, no nosso caso, das pessoas que praticam o nosso critério, não é? Então, o que eu poderia dizer em relação às principais virtudes que o critério do professor teve efeito em cada um de nós, uma delas é a simplicidade, não é? O simples, e ele, com o simples, ele conseguia responder às coisas mais complicadas, aos problemas mais complexos, não é? E o simples não quer dizer grosseiro, não é? Ou simplório, não é? Simplesmente é a capacidade de focalizar e, com isso, tornar claro aquilo que está obscuro, inverter a alavanca que, em muitos casos, nos traz muito esforço e pouco resultado, não é? E em qualquer situação da vida, não é? Então, tornar mais compreensível, não é? E outra era a questão da dúvida, não é? Nós somos seres duvidosos, precisamos treinar a dúvida. A dúvida, não uma dúvida estagnada, mas uma dúvida que nos leve a estudar mais, a comparar mais e a assumir o protagonismo da própria vida, não é? Quer queiramos, quer não, nós somos marginais de um sistema, não é? Num sistema que é antropófago, não é? Que nos influencia, não é? Por isso esses encontros são muito importantes para reforçar pontos de vista e não cair reféns da visão unilateralista de especialista, não é? Eu observo, e isso é que é importante, o momento da pandemia, não é? Que muitas pessoas, mesmo há muitos anos no critério, têm muito medo, muitas dúvidas, se vão vacinar, se não vão vacinar, em relação à pandemia, se o vírus vai contaminar. Então, pegando nessa visão do nosso critério, de uma forma simples, compreensiva, é algo que qualquer médico ou cientista não rebate, como, por exemplo, a questão, agora relacionado com o vírus, não é? Interessante ver que vírus e bactérias e germes não se desenvolvem em meio ácido. Não é? Então, observar que essa situação da pessoa ter medo de será que eu vou ficar contaminada? Será que eu vou tomar vacina? Essa é uma discussão que já nós há muitos anos tínhamos lá no centro, em Portugal, não é? E aí uma saudação especial também para os amigos portugueses, não é? Em relação à questão de vacinar os filhos ou não, não é? Então,
isso é preciso ter muito cuidado, muita atenção em não embarcar na dúvida na visão dos especialistas. Bem antes, porque normalmente os macrobióticos, não é, procuram resolver todos os problemas com a alimentação. Não é? E é muito interessante que até uma coisa gratuita que está ao alcance de cada um de nós, não é? É bem antes da alimentação. É uma outra forma de alimentação. Mas, por exemplo, o oxigênio, ainda fazendo a relação do alcalino ácido do sangue, né? O oxigênio é o maior alcalinizador do sangue. Né? Então, interessante também verificar que a importância de tomar sol, principalmente de manhã. E a verdade é que nós temos, o ser humano tem cerca de 30 trilhões de células e, por incrível que pareça, nós temos ainda muito mais de vírus, bactérias e germes convivendo, não é? E é através desse convívio que nós criamos a nossa imunidade natural, que é muito mais poderosa do que a artificial, não é? É interessante verificar também que uma célula bem oxigenada também produz naturais e poderosos antivirais, como, por exemplo, o interferon. Não é? Isto naturalmente. Não é? E outra coisa muito importante, por isso é que o professor sempre salientava como a importância do funcionamento do intestino, que 70% a 80% da imunidade do ser humano, ela acontece nos intestinos, não é? E outro aspecto bem interessante, as células cancerígenas são anaeróbicas. Não é? Portanto, uma célula bem oxigenada, ela naturalmente é imune. Não é? Portanto, a importância... Vocês vejam aqui a questão das diretrizes que foram dadas até em relação à pandemia, das pessoas ficarem em casa, fecharam parques, fecharam inclusivamente praia, né? Agora, a importância de uma oxigenação do sangue é fundamental, não é? Então, salientar que a principal imunidade é de dentro, não é? Nós vamos ter que respeitar a questão das diretrizes sociais, o uso de máscara e tal, mas, na verdade, a principal imunidade é interna, né? Então, relacionando com isso e como a gente pode fazer o autodiagnóstico, né? No sentido de verificar, inclusivamente, a condição sanguínea, a acidez, né? É justamente através das dor, do sintoma, da febre. Né? Se há alguma coisa que está a dar um sinal de alerta, não faz sentido eliminar o sintoma, eliminar a dor. Pelo contrário, eles são mensageiros que nos podem ajudar e muito a constantemente e diariamente corrigir. Né? Quem tem criança ou quem teve criança pequena e praticou esse critério, compreendia como a criança cai rápido e levanta rápido. Não é? Então a gente tem que estar prevenindo antecipadamente. A importância de prevenir antecipadamente. O medo que muitas das pessoas têm hoje em dia, mesmo em relação à pandemia, se tomam ou não tomam vacina, é por falta de prática em casa. É muito importante praticar, não
não só a questão da alimentação, mas também os problemas que ocorrem, sobretudo cuidado de doença em casa, não é? Essa é uma extraordinária ferramenta educativa, não é? Eu digo isto que não é exercitar uma questão só terapêutica, mas principalmente, eu dou um exemplo, por exemplo, os meus filhos quando tinham uma dor, porque sempre cometiam extravagância, não é? Eu não dava logo um chá, não fazia um tratamento de uma forma imediata. Primeiro eles tinham que perceber, através da dor, o que é que foi o causador, não é? E isso era muito importante para a sensibilização deles, não é? Então, esse é um aspecto que eu até anotei aqui uma frase de um renomado biólogo, não é? que fala uma coisa muito interessante, não é? Em todos os estados doentios graves, há sempre uma falta de oxigênio. Baixos níveis de oxigênio nos tecidos corporais são indicativos certos de doença. A hipoxia, ou a falta de oxigênio nos tecidos, é a causa fundamental de todas as doenças degenerativas. Seja doença degenerativa ou não, digo eu, a doença é como um círculo vicioso. Um círculo vicioso em que a pessoa tem hábitos nocivos. Se nós não interrompemos esse círculo vicioso, ela vai se transformar e degenerar em consequências maiores, não é? Então é muito importante cortar esse círculo vicioso. O círculo vicioso de doença gera uma estagnação sanguínea, estagnação de energia de uma forma indiferenciada, não é? Portanto, é muito importante estar constantemente vigiando isso. Isso é constante, não é? A importância da variação, não só na alimentação, mas em tudo na vida, não é? Mas, Júlio, só um bocadinho, desculpa lá. Sim. É que há aqui uma confusão, que eu creio que tu disseste que o vírus propaga-se em meio alcalino. Não, ácido. Pronto, obrigada. Então repete, por favor. Repete, que é porque houve confusão aqui no chat. Então, o vírus se desenvolve em meio ácido. Não é? Meio ácido. Então, outro aspecto muito importante a complementar em relação àquilo que foi dado na Ritmo Prática pelo Luciano, não é? Onde ele falava das 4 principais funções humanas: alimentação, respiração, movimentação e pensamento. Eu acrescentaria também, e muito importante, a eliminação. Sólidos, líquido e gasoso. É uma função muito importante do organismo humano, bem assim como emoções e sentimento, não é? Então, esses aspectos são muito importantes, como autodiagnóstico, não é? Sempre é um aspecto que muitas vezes as pessoas negligenciam e nem sabem como, até quando a gente pergunta como funciona o seu intestino. Muito bem, 3 ou 4 vezes por dia. Então aí já demonstra um não conhecer a função normal do intestino, que é a raiz da vida. Eu estou a falar no intestino como onde se desenvolve a principal imunização do ser humano, dos animais, não é? Então é muito interessante, que eu até lembro um caso naquelas feiras de venda de gado antiga, né, em Portugal, ou aqui no Brasil também tem, né?
Então sempre ia o senhor da terra com 4 ou 5 empregados, não é? Na compra do gado, não é? E de tempos a tempos ele ficava em reunião de negócio e trazia-lhe umas bolas, não é? Para ele verificar, e ele pegava, e aquilo nada mais era do que o excremento do animal. Ele pegava, desfazia no vento, e se desfizesse e fosse bem leve, ele nem olhava o animal e dizia, compra. O que é que isso significava? Que o animal era saudável, que o animal tinha boa dentição e assimilava muito bem os alimentos. Eu estou a falar isto para quê? Para outro equívoco que ocorre mesmo no meio das pessoas do nosso critério. Quer dizer, não basta comer fibra, não basta comer integral. O que é que isso significa, comer fibra ou comer integral? A nossa alimentação é muito mais difícil de ser assimilada do que a convencional. Porquê? Porque tem fibra. Por ter fibra, precisa de muita mastigação, mastigar muito bem, salivar muito bem. Ora, aí começa na boca a nossa imunização. A mastigação e o relacionamento que ocorre entre o cérebro e os órgãos digestivos é impressionante, né? Portanto, há algo que até à boca é, digamos, da nossa responsabilidade. Depois é involuntário. Se uma alimentação integral como a nossa for mal mastigada, pelo contrário, faz pior do que a convencional. Isso é um alerta muito importante. E isso ocorria, inclusivamente, nas famílias ditas macrobióticas, em que as crianças acabavam por ter o ventre muito inchado, comiam a toda a hora, mal mastigado, e ficavam anémicas. Portanto, é um ledo engano a pessoa pensar que, pelo facto de mastigar arroz integral, vai ter alguma apólice de seguro aqui ou no céu, não é? Acaba vivendo um inferno, porque esse é um aspecto muito importante que o professor falava e insistia muito, não é? Na questão de mastigação e insalivação. Saliva é salvação, não é? Aliás, é interessante verificar a alternância entre ácido e alcalino. Começa alcalino na boca, ácido no estômago e volta a alcalinizar no intestino delgado e, por fim, intestino grosso, não é? Esse aspecto é muito importante e são inclusivamente ligados a ele hábitos muito simples, como o ato de se alimentar é algo íntimo, não é? Então tem que ter um horário, tem que ter a importância de hábitos saudáveis com horário, não é? Então, como estávamos a falar naquele aspecto das funções fundamentais, a eliminação é uma delas, que eu considero muito importante. Por isso, a questão de suar. Quando se diz movimentação, já inclui também a mastigação. Mastigar com o corpo inteiro, não é? Como o professor falava, não é? A importância da eliminação é fundamental quanto à forma como nós estamos a assimilar os alimentos, não é? Portanto, não basta ter uma grande preocupação com coisa orgânica, coisa biológica, não é? Da melhor qualidade e depois não conseguir processar os alimentos. Da mesma forma, a culinária, não é? A culinária é realmente uma verdadeira alquimia, não é? Mas se não levar em linha de conta aquilo que é principal, aquilo que é necessário, não é? Então acaba por inutilizar o valor do alimento, não é? Neste
caso, neste momento da pandemia, mais uma vez, a gente tem que estabelecer uma vigilância cada vez maior em relação aos hábitos. Aqui, todos nós podemos cometer extravagância, mas a importância de se movimentar, de suar todos os dias. Isso é fundamental. Não é? Sem isso, sem uma movimentação adequada, como, por exemplo, trabalhar a terra, como, por exemplo, fazer limpeza na casa, ou arrumações, ou renovações, se as pessoas estão confinadas, encontraram uma forma de suar, de se movimentar. Não é? Como o professor dizia, não basta conhecer tudo isso que eu falei agora, e é interessante que eu tenho estado... estou a falar isto, mas estou a falar para mim próprio, não é? Que todos nós já conhecemos isso. Já sei que tem que se mastigar muito bem, não é? Mas, como o professor falava, não basta conhecer, é importante reconhecer, não é? Porque, na verdade, nós já somos marginais de um sistema. Mas, em última instância, se não reforçarmos essa marginalidade, digamos assim, através dos nossos companheiros, da nossa atividade, né? Nós acabamos reféns, inclusivamente, em última instância, de ter que bater à porta do hospital. E isso já aconteceu com muitos companheiros. E mais uma vez, eu saliento a importância deste encontro para dar continuidade a uma atividade que é realmente fundamental não só para nós necessitamos disso, não é? Mas principalmente para as gerações vindouras, não é? Então, terminando, salientando que a imunidade não é só fisiológica, é fundamentalmente psicossomática. Inclusivamente a palavra mais imunológica que existe é não muitas vezes para nós próprios, não é? Então a questão de dúvidas em relação se tomam ou não tomam vacina, então eu saliento que não é de agora, não é? As vacinas estão realmente cheia de componentes cancerígenos, não é? E que em muitos casos acaba por contribuir para a vida do indivíduo, quer dizer, o sistema imunológico fica mais fraco, não é? Então, lembrando que realmente o nosso critério se caracteriza por de uma forma simples e clara, poder, em qualquer lugar, em qualquer situação, poder treinar, não é? Sempre lembrando aquilo que a gente parece que já sabe, que já é doutor, mas pratique. O nosso critério é fundamentalmente prático. É uma teoria milenar que pode ser filosófica, mas é terrivelmente prático. E não tem outra forma como resolver os problemas em casa, não é? Criar essa autonomia é, digamos que, a mensagem para nós próprios e a geração vindoura, não é?